E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isal Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Vocês estão vendo essa cara de cansada? Cara de derrotada, galera. Tô de mudança, quer dizer, já me mudei, né? E consegui organizar as caixas, organizar minha casa hoje. Muita bagunça. Quem já fez mudança aí vai me entender. Mas enquanto eu não organizei, eu não sosseguei, gente. Fui até meia-noite. Consegui, glória a Deus. O que teremos de história hoje? Eu fiquei em dúvida entre mandar uma de casos de família, porque eu tenho uma aqui nos meus documentos aqui do meu notebook e tem uma também de chamada. A OP recebeu uma chamada do futuro, conseguiu mudar totalmente a vida que ela teria. Aí eu tô em dúvida na qual postar. Então eu vou postar essa de chamada primeiro. Quem quiser assistir uma coisinha diferente, temos também outro vídeo no canal Red Contos Afins. Nesse, hoje vai ser casos de família. A história lá também é bem interessante também. É bem impressionante, na verdade. Eu não sei se domingo teremos história, por quê? Porque domingo eu tiro pra procurar histórias. E agora que eu tô com o meu freelance no meu antigo trabalho, eu tô muito cansada esses dias. Mas vai dar certo, glória a Deus. Eu espero que vocês gostem da história. Eu espero também que vocês gostem da introdução. Eu tô vendo ainda se eu faço um canal pra mostrar pra vocês como que vai ser a construção da minha casa, mas esse canal seria muito demorado para mim postar vídeos, por quê? Porque, gente, não é todo mês que eu vou ter dinheiro para mandar fazer a manutenção da minha casa. Vai ser de passinhos de tartaruga com fé em Deus, mas vai dar certo. Então, espero que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso. Em nome de Jesus, um beijo, tchau! Recebi uma ligação impossível de mim mesma de 10 anos atrás. Do outro lado da linha, a voz de Chloe Winslow, de 18 anos, explodia de empolgação. Chloe, de 28 anos, com quem você acabou se casando? Foi o gentil e firme Adrian Shaw ou o selvagem e apaixonado Brody Shaw? Olhei para a cicatriz deixada pelo meu dedo faltando e soltei uma risada suave e amarga. Nenhum dos dois. O outro lado ficou em silêncio absoluto por um momento. Você está mentindo. Adrian disse que me protegeria pelo resto da vida, e Brody disse que destruiria qualquer um que ousasse me desafiar. Fechei os olhos com força. Depois, foram eles mesmos que destruíram você. Ambos se apaixonaram por Daisy Sutton, filha da nossa governanta que morava com eles. Para abrir caminho na família Winslow, eles assassinaram o pai. Para fazê-la feliz, eles incendiaram a propriedade Winslow. Naquele incêndio, você perdeu seu olho direito. A jovem Chloe, de 18 anos ao telefone, claramente entrou em pânico. Como isso é possível? Segurei o celular, usando toda a minha força para falar. Chloe, não escolha nenhum dos dois. Corra o mais longe que puder. Desta vez, não olhe para trás. A ligação foi desconectada, e o pequeno restaurante ficou em silêncio novamente. Abaixei a cabeça e continuei virando os hambúrgueres na churrasqueira oleosa de tampa plana. Olhei para a cicatriz deixada pelo meu dedo faltando. Meu dedo anelar esquerdo estava sem uma falange, dificultando segurar a espátula corretamente. Um cliente esperando no balcão tamborilava os dedos impacientemente contra a madeira. Ei, pode se apressar? É só um hambúrguer básico. Mantive os olhos baixos e murmurei baixinho. Já vai. Era uma vez, Chloe Winslow era a princesa mimada da família Winslow. Adrian costumava dizer que minhas mãos eram feitas para tocar piano, pintar obras-primas e usar diamantes, não para tocar gordura e fumaça. Brody era diferente, mas igualmente feroz. Se eu deixasse um pouco de óleo quente cair na pele, ele gritava com o chefe até o homem chorar. Se alguém olhasse para mim do jeito errado, ele zombava friamente. Quer manter esses olhos? Naquela época, com um de cada lado, eu realmente acreditava que ninguém neste mundo jamais teria coragem de me deixar sofrer. Mas agora, eu administrava uma lanchonete minúscula de 100 metros quadrados, à beira da estrada. Com a mão mutilada, servia hambúrgueres de $8 para completos estranhos. O homem finalmente perdeu a paciência e cuspiu uma praga. Devagar como melaço, não é à toa que este lugar está vazio. Seus olhos vasculharam o lado direito do meu rosto, demorando-se brevemente na gaze grossa que cobria meu olho direito, antes de se virar com nojo. Maldita esquisita. Você não deveria estar aqui assustando as pessoas à noite. Não disse nada enquanto meu celular vibrava no bolso. Era uma mensagem de texto da Chloe, de 18 anos. Você está mentindo para mim? Adrian acabou de me enviar um vestido de grife lindo, e Brody disse que, não importa quem eu escolha na festa de noivado hoje à noite, ele sempre vai me proteger. Eles ainda parecem me amar tanto. Olhando para aquelas linhas, meus dedos ficaram completamente dormentes. Eu também costumava acreditar neles. Eu acreditava na eterna gentileza de Adrian e no favoritismo feroz de Brody.
Mas depois, Adrian usou essa mesma voz gentil para me forçar a ceder toda a minha participação, Winslow. E Brody pegou a mesma mão que um dia segurou uma lâmina por mim e pessoalmente cortou meu dedo anelar. Eles me disseram: Chloe, Daisy cresceu sem absolutamente nada. Você já teve tanto na vida. Por que não pode simplesmente deixá-la vencer pela primeira vez? Fechei os olhos. Eu ouvi exatamente essas palavras por 7 anos. Ceder um vestido, ceder meu quarto, ceder o anel da minha mãe. Continuei desistindo das coisas até quase desistir da minha própria vida. Quando estava prestes a digitar uma resposta, o sino acima da porta tilintou. Um homem vestindo uma jaqueta escura entrou. Ei, posso pedir um hambúrguer para a viagem? Quando me abaixei para pegar um hambúrguer novo, ele de repente falou hesitante. Chloe, é mesmo você? Seu olhar caiu sobre a bandagem no meu olho direito, depois deslizou até meu dedo decepado. Sua voz se transformou em uma mistura de constrangimento e pena. Como você acabou virando hambúrguer aqui? Reconheci-o como alguém do meu antigo círculo social que tinha ido à minha festa de aniversário de 18 anos, uma década atrás. Deslizei o hambúrguer embrulhado pelo balcão em direção a ele, minha voz completamente neutra. Todo mundo tem que ganhar a vida. Ele piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Deu uma mordida, mastigou pensativo e então pareceu se lembrar de algo. A propósito, Adrian Shaw e Brody Shaw estão de volta a Bayview. Você ouviu? O pano na minha mão parou sobre o balcão. Não. O homem me encarou, parecendo se arrepender de ter mencionado o assunto, mas continuou mesmo assim. Dizem que Daisy Sutton está grávida. Adrian e Brody a acompanharam no check-up pré-natal, e a comitiva que trouxeram era enorme. Ele fez uma pausa, olhando para mim com cautela. Se você tivesse escolhido um deles naquela época, não teria acabado. Ele não terminou a frase. Provavelmente viu a gaze no meu olho e meu dedo mutilado, e entendeu que continuar seria cruel. Apenas ofereci um leve sorriso. Aproveite sua refeição. O homem abaixou a cabeça e parou de falar. Virei-me para limpar a cozinha dos fundos. Uma fotografia antiga estava pendurada na parede. Nela, meu eu de 18 anos usava um vestido branco impecável, de pé nos jardins exuberantes da propriedade Winslow. Meu pai estava logo atrás de mim, enquanto Adrian e Brody me flanqueavam como guardiões leais. Naquela época, eu estava radiante, rindo como se nunca tivesse visto uma única nuvem no céu. Um canto da foto estava escurecido pela fumaça. Foi a única coisa que consegui salvar quando a mansão Winslow queimou até o chão, justamente o que eu havia apertado contra o peito no dia em que perdi meu olho direito. Meu celular vibrou de novo com outra mensagem da Chloe de 18 anos. Eles chegaram para me buscar para a festa de noivado. Será que eu realmente não devo confiar neles? Olhando para a mensagem, meu coração pareceu ser apertado por uma mão invisível. Nesse momento, a campainha tocou novamente. Na noite chuvosa, 2 homens entraram na lanchonete sob um guarda-chuva preto compartilhado. Um se portava com elegância polida e sem esforço, enquanto o outro irradiava uma arrogância crua e perigosa. 10 anos se passaram, mas Adrian e Brody continuavam tão afiados e impecáveis quanto sempre, como se o tempo não tivesse deixado um único arranhão neles. Mas no momento em que os olhos deles pousaram em mim, ambos congelaram. Brody falou primeiro, franzindo a testa em uma linha profunda e dura. Chloe, como diabos você acabou assim? O olhar de Adrian se desviou para a pele vermelha e marcada de queimadura recente no dorso da minha mão, e depois se fixou no meu dedo anelar faltando, sua voz descendo uma oitava. Todos esses anos, você esteve sobrevivendo fazendo hambúrgueres? Eu não respondi. Em vez disso, coloquei meu celular virado para baixo no balcão. Mas a tela acendeu forte, e a mensagem da Chloe de 18 anos brilhou no vidro. Será que eu realmente não posso confiar neles? O vapor subindo da grelha embaçou meu olho restante enquanto eu forçava um pequeno sorriso. É uma boa vida. Brody pareceu ter ouvido algo absurdo, a carranca se aprofundando. Uma boa vida? Chloe, olha pra você. Brody sempre foi assim, exceto que naquela época sua fúria era reservada para quem me desafiasse. Quem mexe com a Chloe mexe comigo, ele costumava gritar. Depois, sua fúria se redirecionou inteiramente para mim. Chloe, você pode parar de implicar com a Daisy? Ela cresceu sem nada e já sofreu o suficiente. Não seria difícil para você deixá-la ter isso pela primeira vez? Baixei os olhos, limpando lentamente uma mancha de graxa no balcão. Adrian me observou, sua voz um contraste forte e gentil com a aspereza de Brody. Nunca esperamos que as coisas acontecessem daquela forma naquela época. Minha mão parou, como essas palavras saíam facilmente de seus lábios. Ainda assim, aquela noite foi o catalisador exato do pesadelo de uma década que se seguiu. Na festa de noivado daquele ano, Daisy apareceu usando meu vestido personalizado. Ela ficou timidamente entre Adrian e Brody, os olhos cheios de lágrimas enquanto sussurrava. Chloe, nunca usei um vestido tão bonito na vida. Só queria experimentar. Meu rosto ficou instantaneamente gelado. Tira. Ela agarrou o tecido, as lágrimas caindo mais rápido, mas não cedeu nem um centímetro. Soltei uma risada áspera e incrédula. Você rouba minha propriedade e ainda se faz de vítima? No momento em que as palavras saíram da minha boca, levantei a mão e dei um tapa forte no rosto de Daisy. No segundo seguinte, Brody agarrou meu pulso com força. Chloe, você perdeu a cabeça? Adrian olhou para a bochecha inchada de Daisy, sua voz ficando gelada. Chloe, peça desculpas. Agora. A expressão de Brody piorou enquanto me empurrava para trás com força. Bati com força contra a borda afiada de uma mesa, ficando pálida de dor. Mas ele não me ajudou. Em vez disso, apenas rosnou. Nós te mimamos, Chloe, mas não para que você intimidasse pessoas indefesas.
Naquela noite, fiquei em um canto escuro usando um vestido simples de reserva. Enquanto isso, Daisy usava meu vestido, ladeada pelos meus protetores, parecendo a princesa indiscutível do salão de baile. Foi a primeira vez que eles me repreenderam. Também foi o dia em que percebi que as promessas deles de proteção para a vida toda desapareceram exatamente no segundo em que Daisy começou a chorar. Mais tarde, Daisy passou a gostar do meu quarto, então fui obrigada a arrumar minhas coisas e ir para o quarto de hóspedes. Ela queria usar minha sala de música, então meu piano de cauda foi levado embora e entregue a ela. Ela até invejava o anel de rubi herdado que minha mãe me deixou, aquele que ela mesma colocou no meu dedo em seu leito de morte. Como me recusei a tirá-lo, Daisy chorou a noite toda. Na manhã seguinte, Brody me encurralou e agarrou meu pulso. Chloe, quando você ficou tão mesquinha? Um me segurou enquanto o outro arrancava violentamente o anel do meu dedo. O metal arranhou minhas articulações até ficarem carne viva, fazendo sangue escorrer pelo dorso da minha mão. Quando Daisy colocou o anel no próprio dedo, seu sorriso foi enjoativamente doce. Você não está brava comigo, né, Chloe? Claro que eu estava furiosa, mas todos ao nosso redor simplesmente achavam que eu estava sendo imatura. Meu pai ainda estava vivo naquela época e entrou em fúria com Adrian e Brody pela primeira vez. A família Winslow acolheu vocês para proteger a Chloe, não para permitir que a filha da governanta a intimide. Adrian abaixou os olhos, permanecendo em silêncio. Brody, no entanto, revidou com meu pai pela primeira vez na vida. Sr. Winslow, a Daisy pode ser filha da governanta, mas o senhor não tem o direito de jogar o passado dela na cara dela. A partir daquele exato dia, a família Winslow começou a desmoronar. Nossos projetos corporativos foram misteriosamente sabotados, e os freios do carro do meu pai falharam de repente no meio da noite. Ele lutou pela vida na UTI durante um dia e uma noite inteiros antes de me deixar para sempre. Enquanto eu tremia e chorava descontroladamente, Adrian trouxe um acordo de ações. Chloe, você não está em condições de lidar com isso. Deixe o Império Winslow comigo. Quando me recusei a assinar, Brody me encurralou no escritório. Você está determinada a arrastar toda a empresa da família para a ruína? A Daisy só está tentando te ajudar. Por que você sempre assume o pior das pessoas? Israel Reddit. Na noite em que me obrigaram a assinar, Daisy entrou na sala carregando uma tigela de sopa quente. Chloe, por favor, coma um pouco de sopa. Eu não toquei, mas ela de repente desabou no chão. O líquido fervente respingou em sua mão, deixando uma queimadura vermelha e irritada. Quando Brody entrou na sala, a primeira coisa que viu foi Daisy tremendo e chorando. Chloe não quis fazer isso. Foi culpa minha. Eu não consegui segurar a tigela. Quanto mais ela me defendia, mais irritado Brody ficava. O olhar que ele me lançou estava cheio de puro ódio. Chloe, você me enoja. Foi a primeira vez que ele colocou a mão em mim, o tapa deixando meus ouvidos zumbindo. Mas o que doeu mais foi ver Adrian parado bem na porta. Ele não impediu Brody, apenas franziu a testa e disse: Chloe, peça desculpas. Depois disso, pedir desculpas virou minha rotina diária. Quando Daisy perdeu um colar, eu pedi desculpas. Quando Daisy caiu da escada, eu pedi desculpas. Quando Daisy ficou doente, eu pedi desculpas. Sempre que ela derramava uma única lágrima, a culpa recaía inteira sobre mim. Até a noite em que a propriedade Winslow pegou fogo. Daisy disse que queria ver o antigo ateliê de arte da minha mãe, e quando a proibi de entrar, ela invadiu mesmo assim. O fogo começou dentro daquele estúdio. Entrei nas chamas para salvar nosso último retrato de família, a fumaça densa me cegando. Quando uma viga em chamas desabou, uma dor lancinante atravessou meu olho direito. A dor quase me fez desmaiar, mas enquanto me arrastava para fora, vi Adrian segurando Daisy. Brody havia envolvido a jaqueta firmemente ao redor dela. Daisy não sofreu nada além de uma queimadura leve na mão, mas eles me encararam com olhos vermelhos. Chloe, por que você trancou a porta? Você odeia tanto a Daisy a ponto de querer queimá-la viva? Segurei meu olho direito sangrando, incapaz de dizer uma única palavra. Esse incêndio consumiu a propriedade Winslow e destruiu os últimos vestígios da minha inocência. Mas o absurdo supremo veio depois. Daisy chorou, dizendo que estava profundamente traumatizada e exigindo que eu pagasse o preço. Brody ficou em silêncio por um bom tempo antes de finalmente pegar uma faca da mesa. Ele disse: Chloe, a Daisy só quer um dos seus dedos. Depois disso, vamos fingir que nada disso aconteceu. Olhei para ele e de repente ri. A mão que antes segurou uma faca por mim agora segurava uma lâmina contra meus próprios dedos. A faca caiu. Meu dedo anelar esquerdo se rompeu completamente, rolando no chão. Tremi violentamente de dor, mas através do rugido nos meus ouvidos, ouvi Daisy soltar uma risadinha suave e satisfeita. Viu, Chloe? Eu só queria que você sentisse como é perder algo precioso. À medida que as memórias se dissipavam, finalmente parei de limpar o balcão. Adrian e Brody estavam diante de mim, um completamente silencioso, o outro profundamente inquieto. Provavelmente também estavam lembrando daquela noite. No entanto, 10 anos depois, eles permaneciam limpos e impecáveis, enquanto eu fiquei com um único olho, uma mão mutilada e uma lanchonete decadente. A tela do meu celular acendeu de novo com uma mensagem da Chloe de 18 anos. Eu vi a Daisy. Ela está usando meu vestido. Adrian e Brody disseram que só queriam fazê-la feliz pela primeira vez. O que você disse? Está prestes a começar? A voz suave de Adrian interrompeu meus pensamentos. Ele me olhou com o mesmo tom gentil de sempre. Chloe, a Daisy está grávida. Ela se preocupou com você todos esses anos, e o médico disse que ela não pode mais passar por nenhum estresse. Brody interveio em seguida, o tom carregado de impaciência. Então volte com a gente. Só peça desculpas para a Daisy. Eu soltei uma risada curta. Ela ateou fogo que tirou meu olho direito.
Você pessoalmente cortou meu dedo. E agora quer que eu peça desculpas a ela? O rosto de Brody endureceu. Por quanto tempo você vai se agarrar ao passado? Ele retrucou friamente. A Daisy está grávida agora. Você não pode simplesmente ser a pessoa maior? Antes que eu pudesse responder, ele agarrou meu pulso com força e começou a me arrastar em direção à porta. Adrian ficou parado na entrada, sem fazer absolutamente nada para impedir. Ele sempre foi assim. Talvez não segurasse a lâmina, mas nunca deixava de permitir a queda. Quando me arrastaram para dentro da mansão Shaw, Daisy estava deitada no sofá. Ela usava um vestido branco impecável, a mão repousando suavemente sobre a barriga. No momento em que me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Chloe, você finalmente está disposta a me ver. Seu olhar passou pelo meu olho perdido e pela minha mão mutilada, e seus lábios se curvaram em um sorriso breve. Brody me empurrou para frente sem piedade. Ajoelhe-se e peça desculpas para a Daisy. Fiquei imóvel como uma estátua, recusando-me a me curvar. No segundo seguinte, ele chutou a parte de trás dos meus joelhos, me fazendo cair pesadamente no chão. Daisy olhou para mim de seu lugar no sofá, a voz carregada de doçura artificial. Chloe, eu na verdade não guardo rancor de você. Você era orgulhosa demais naquela época, mas no fim, fui eu quem ficou ao lado deles. Lágrimas embaçavam minha visão. Nesse momento, meu celular vibrou na minha mão com uma mensagem da Chloe de 18 anos. Mas Adrian e Brody cresceram comigo. Não consigo me obrigar a fazer nada que possa machucá-los. Meu coração afundou como uma pedra. Depois de tudo o que eu disse, a Chloe de 18 anos ainda se recusava a acreditar. Daisy riu baixinho, estendendo lentamente a ponta do sapato de grife em direção ao meu rosto. Se você realmente sente pena, Chloe, ajoelhe-se e rasteje. Ajoelhei-me no chão, os nós dos dedos ficando brancos enquanto cerrava os punhos. Quando o desespero estava prestes a me consumir, a tela do celular piscou mais uma vez com uma última mensagem do passado. Mas estou disposta a acreditar em você. Se você realmente for eu daqui a 10 anos, então desta vez eu estou entregando meu corpo para você. Você escolhe por mim. O mundo ao meu redor começou a se distorcer violentamente. Quando abri os olhos novamente, estava no meio do salão lotado da minha festa de noivado, 10 anos atrás. Meu olho direito estava completamente intacto, e meu dedo anelar esquerdo estava perfeito. Bem à minha frente estava Daisy, usando meu vestido sob medida, parecendo frágil e inocente entre Adrian e Brody. Olhei para minhas mãos impecáveis e soltei uma risada súbita e fria. Então, levantei a mão e sinalizei diretamente para a equipe de segurança. Levem Daisy Sutton para o vestiário e tirem esse vestido dela. Se houver sequer um arranhão, processem por danos. O rosto de Daisy ficou imediatamente pálido. Brody avançou e segurou meu pulso. Chloe, você perdeu a cabeça? Puxei minha mão de volta e dei um tapa forte no rosto dele. Quem te deu permissão para me tocar? Olhei para os dois com frieza absoluta. A família Winslow financiou as vidas de vocês até hoje, e não foi para vocês ajudarem a filha da governanta a roubar minha propriedade. Peguei meu celular e disquei o número do meu pai imediatamente. Pai, com efeito imediato, Adrian Shaw e Brody Shaw estão banidos da propriedade Winslow. Cancele todos os projetos que a família financia para eles. Quanto a Daisy Sutton e a mãe dela, demita-as agora. Daisy começou a soluçar, balançando a cabeça desesperadamente. Chloe, por favor, eu não... Não pronuncie meu nome. A interrompi, a voz afiada como gelo. Sua mãe é uma funcionária contratada da nossa casa. Você não é uma Winslow, e com certeza não é minha irmã. Voltei meu olhar gelado para Adrian e Brody. A partir de hoje, não escolherei nenhum de vocês. Saiam da minha vida. Um silêncio sufocante caiu sobre o salão enquanto todos os convidados me encaravam em choque. Enquanto a segurança arrastava Daisy em direção ao vestiário, seus gritos desesperados ecoavam pelo salão. Adrian! Brody! Me salvem! Na minha vida passada, um único grito assim fazia Adrian franzir a testa e Brody explodir de raiva, virando todos contra mim. Mas dessa vez, os guardas não diminuíram o ritmo nem por um segundo. No momento em que Brody tentou avançar, uma parede de seguranças Winslow bloqueou completamente seu caminho. Sua expressão se contorceu de pura raiva. Chloe, você está indo longe demais! Olhei para ele, oferecendo um sorriso venenoso. Brody, você esqueceu? Esta é a propriedade Winslow, não a sua casa. Ele congelou no meio do caminho. Adrian finalmente falou, a voz baixa e suave. Chloe, os convidados estão todos assistindo. Fazer uma cena assim só vai envergonhar seu pai. Ele continuava exatamente o mesmo. Sempre gentil, sempre correto, sempre no lugar mais seguro enquanto deixava os outros fazerem o trabalho sujo. Fiz uma careta de desprezo diretamente para ele. Adrian, pare de usar meu pai para me pressionar. Você não merece nem pronunciar o nome dele. O rosto de Adrian perdeu a cor instantaneamente. Israel Reddit. Naquele momento, as pesadas portas duplas do salão de baile se abriram e meu pai entrou apressado. Ele me olhou, completamente ilesa, e soltou um enorme suspiro de alívio. Então seu olhar se voltou para Adrian e Brody, que estavam sendo contidos pela segurança, e finalmente para Daisy, que era levada para fora com suas roupas velhas e esfarrapadas, o cabelo completamente bagunçado de tanto chorar. A expressão do meu pai escureceu imediatamente. O que está acontecendo aqui? Fui até ele e envolvi meu braço firmemente no dele. Pai, a Daisy roubou meu vestido personalizado. Meu pai olhou para mim. Na minha vida passada, eu sempre tive medo de ele achar que eu era mimada ou difícil, então engolia cada gota de dor em silêncio. Mas desta vez, eu não ia aguentar nada. Eu ia reclamar, e ia fazer isso em voz alta.
Eu era filha da família Winslow, e se eu fosse injustiçada, tinha um pai que me apoiaria. Meu pai estendeu a mão e acariciou minha cabeça de leve. Se a Chloe não quiser abrir mão disso, então não precisa. O choro de Daisy ficou preso na garganta, e Brody ficou completamente tenso. Meu pai se virou para encará-los, a voz baixando para um tom assustadoramente frio. A família Winslow cuidou de vocês porque a Chloe gostava de vocês por perto, não para vocês se virarem e intimidarem minha filha. Adrian abaixou os olhos. Sr. Winslow, não lidamos com isso direito, mas a Daisy realmente só queria experimentar o vestido. Soltei uma risada zombeteira. Só queria experimentar? Virei-me para o segurança mais próximo. Tragam a bolsa dela. Daisy ergueu a cabeça de repente, o rosto ficando pálido de terror. Não, não. Sua reação foi tão explosiva que todos os olhos do salão se voltaram para ela. O segurança rapidamente entregou a bolsa dela e eu a abri, despejando o conteúdo. Junto com um batom e lenços, um brilhante anel de rubi de família caiu sobre a mesa. Era o anel da minha mãe. Na minha vida passada, o pesadelo começou exatamente com esse anel, quando Daisy disse que o amava e eu fui forçada a ceder, até Brody me imobilizar para que Adrian o arrancasse de mim. Nesta vida, ela nem teve a chance de fazer essa encenação antes de escondê-lo dentro da bolsa. Segurei o anel bem alto, minha voz perigosamente leve. Isso também foi só para experimentar? Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Daisy balançou a cabeça violentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não fui eu! Chloe, eu juro que não sei como isso foi parar aí. A testa de Brody se franziu, mas desta vez ele não correu imediatamente em sua defesa. As provas eram fortes demais. Ela foi pega usando meu vestido com o anel da minha mãe escondido dentro da bolsa. Nenhuma quantidade de lágrimas poderia apagar aquilo. Meu pai tremia de pura raiva. Chamem a polícia! Daisy perdeu completamente o controle, se jogando de joelhos. Senhor. Winslow, desculpe. Eu só queria tanto ser a Chloe. Ela tem tudo, e eu não tenho absolutamente nada. Eu a encarei. Eu já tinha ouvido essa desculpa muitas vezes na minha vida passada. Ela não tinha vestido, então eu cedia. Não tinha quarto, então eu cedia. Não tinha pais para amá-la, então eu era obrigada a abrir mão até do último desejo da minha mãe. Sua pobreza é problema seu, disse friamente. Não é minha culpa, e certamente não é minha responsabilidade. O choro de Daisy ficou preso na garganta. Virei-me para a mãe dela. E você? A família Winslow te contratou para administrar a casa, não para criar uma ladra. Com efeito imediato, ambas estão demitidas. A polícia vai cuidar do roubo. A mulher mais velha ficou pálida como a morte, rastejando em direção ao meu pai para implorar. Senhor. Winslow, a Daisy ainda é tão jovem. Um registro criminal vai arruinar a vida dela inteira. Meu pai soltou um riso frio e impiedoso. Minha filha também tem apenas 18 anos. Por que ela deveria abrir mão da sua vida pela sua filha ladra? Ao ouvir isso, uma onda de calor invadiu meus olhos. Esperei uma vida inteira para finalmente entender que as pessoas que realmente te amam nunca vão exigir que você continue recuando. Adrian finalmente percebeu que a situação tinha saído completamente do controle e deu um passo à frente. Sr. Winslow, envolver a polícia vai destruir a Daisy. Meu pai o encarou. E daí? Destruí-la deveria ser pior do que destruir a minha Chloe? Adrian ficou em silêncio, e o rosto de Brody ficou completamente branco. Eles estavam percebendo pela primeira vez que no momento em que escolheram apoiar Daisy, perderam qualquer direito sobre a família Winslow. Meu pai se virou para seu assistente e começou a dar ordens imediatamente. Todos os projetos sob o nome de Adrian deveriam ter o financiamento Winslow retirado na hora. O patrocínio de Brody no clube de corridas seria cancelado imediatamente. As vilas de luxo onde moravam, os carros esportivos que dirigiam e todos os recursos corporativos ligados ao nome Winslow deveriam ser revogados antes do amanhecer. Brody cerrou os dentes, me encarando com raiva. Chloe, você vai mesmo nos levar ao limite? Sorri levemente. Brody, vocês dois escolheram a Daisy primeiro. Só estou deixando vocês lidarem com isso. Adrian me encarou, um pânico profundo brilhando em seus olhos. Chloe, nós crescemos juntos. Você não pode jogar fora uma vida inteira de história só porque está com raiva agora. Olhei para ele, lembrando de repente de como ele parecia gentil na minha vida passada quando me entregou a papelada de ações, dizendo que era para o meu próprio bem. Só depois que o Império Winslow foi completamente drenado e meu pai morreu em agonia, é que percebi que sua gentileza era apenas uma lâmina envolta em veludo. Dei um passo para trás. Adrian, no momento em que você deixou Daisy vestir o meu vestido, a nossa história morreu. Daisy praticamente hiperventilava, enquanto a polícia a levava para fora da propriedade. Ela continuava se debatendo, olhando para trás em direção a Adrian e Brody, mas nenhum dos dois conseguia mover um músculo para salvá-la, com a segurança bloqueando o caminho e meu pai de guarda. A partir desse momento, eu não era mais a tola Chloe que amolecia o coração por algumas palavras bonitas. Quando o salão de baile esvaziou, meu pai me acompanhou até o meu quarto e ficou parado perto da porta em silêncio por muito tempo. Chloe. Eles te fizeram sofrer muito antes disso? Meu nariz ardeu com lágrimas repentinas. Na minha vida passada, quando ele finalmente me fez essa pergunta, ele estava deitado em uma cama de hospital fria, com as mãos tão geladas que, por mais que eu as segurasse, não conseguia aquecê-las. Mas nesta vida, ele estava firme e vivo bem na minha frente. Joguei-me em seus braços, abraçando-o com força. Pai, nunca mais confie neles. Adrian e Brody são monstros. Meu pai acariciou minhas costas de leve. Tudo bem, eu acredito em você. Fechei os olhos,
uma paz profunda me invadindo ao perceber que finalmente havia salvado a pessoa mais importante da minha vida. Na manhã seguinte, a notícia da prisão de Daisy por grande furto se espalhou como fogo pelo círculo social da elite. Sua rotina habitual de se fazer de vítima e indefesa fracassou completamente, porque as provas físicas eram inegáveis. Ninguém ousava dizer que era apenas inveja, e ninguém ousava me chamar de mesquinha. Adrian e Brody passaram 3 dias inteiros acampados fora dos portões dos Winslow. No começo, mantinham suas fachadas arrogantes. Chloe, me deixa entrar! Brody gritou pelo interfone. Chloe, precisamos conversar! Adrian implorou. Mas os pesados portões de ferro da propriedade Winslow permaneceram firmemente fechados. No quarto dia, a base financeira do projeto principal dos Shaws implodiu completamente, e cobradores de dívidas lotaram o clube de corridas de Brody. Completamente desprovidos de orgulho, finalmente ligaram para minha linha pessoal, e eu atendi. A voz de Adrian soava incrivelmente oca do outro lado. Chloe, estávamos errados. Você pode, por favor, pedir ao seu pai para restaurar o financiamento do projeto? Brody tomou o telefone. Chloe, estou implorando. Eu não ligo mais para a Daisy. Só não acaba com a gente assim. Ouvindo seus apelos desesperados, achei toda a situação profundamente irônica. Na minha vida passada, quando eu me ajoelhava aos pés deles, chorando e implorando para pouparem a família Winslow, como eles reagiram? Adrian me disse. Chloe, as coisas já chegaram a esse ponto. Você precisa aceitar seu destino. Brody disse. Mesmo que o Império Winslow tenha acabado, ainda tem a gente. Mas no fim, eles me tiraram tudo, inclusive eles mesmos. Adrian Brody, disse suavemente, minha voz cheia de uma calma cortante. Está na hora de vocês aceitarem o destino de vocês. Com isso, encerrei a ligação. A tela do meu celular piscou por um instante, e o número estranho de 10 anos no futuro apareceu mais uma vez, com uma última mensagem. Obrigado. O pai está vivo. A família está segura. E finalmente não preciso mais sofrer. Uma única lágrima escorreu pela minha bochecha e caiu sobre a tela. Em segundos, a mensagem desapareceu. Enxuguei os olhos e olhei pelas grandes janelas do meu quarto. O sol da manhã estava brilhante, e minha versão de 18 anos estava no auge da vida, com 2 olhos perfeitos e 10 dedos intactos. Lá embaixo, a voz do meu pai ecoava pela escada chamando para o café da manhã, e a propriedade Winslow permanecia imponente e intacta. Nesta vida, eu nunca escolheria Adrian, e nunca escolheria Brody. Eu só escolheria a mim mesma. Presumi que, ao expulsá-los da família Winslow, o pesadelo da minha vida passada estaria completamente encerrado. Mas no 5º dia após a festa de noivado, enquanto eu estava sentada no escritório ajudando meu pai a revisar alguns contratos corporativos, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Winslow, seu pai está programado para visitar o canteiro do projeto South Bay às 3 da tarde. Não o deixe entrar no Maybach preto. Meus dedos ficaram completamente rígidos. O projeto South Bay, o Maybach preto. Na minha vida passada, foi exatamente nessa viagem que meu pai sofreu um acidente fatal quando os freios falharam misteriosamente, fazendo o veículo despencar do viaduto. Ele sobreviveu apenas 24 horas na UTI, deixando apenas um último sussurro. Chloe, você precisa sobreviver. Num instante, meu sangue gelou. Percebendo minha palidez repentina, meu pai franziu a testa preocupado. Chloe, o que houve? Eu me levantei de repente da cadeira. Pai, não vá para South Bay hoje. Meu pai piscou surpreso. Há um problema crítico no canteiro de obras. Eu preciso supervisionar pessoalmente. Minha voz tremia incontrolavelmente enquanto eu segurava a manga dele. O carro está comprometido. A expressão do meu pai ficou séria como pedra. Como você poderia saber disso? Eu não conseguia explicar a existência de uma linha do tempo de 10 anos no futuro, então apenas me agarrei a ele com força, os nós dos dedos brancos. Pai, confia em mim dessa vez, por favor. Olhando para o meu rosto aterrorizado, meu pai ficou em silêncio por alguns segundos, antes de finalmente assentir. Tudo bem. Nesse momento, seu assistente empurrou as portas do escritório. Sr. Winslow, o carro está pronto lá embaixo. Adrian Shaw já chegou ao local de South Bay e diz que os documentos do projeto exigem sua assinatura pessoal imediatamente. Adrian Shaw. Meu peito se apertou violentamente. Era exatamente a mesma armadilha da minha vida passada. Meu pai não pretendia ir originalmente, mas Adrian ligou dizendo que havia uma emergência que exigia sua presença. Naquela época, eu até incentivei meu pai a ir, dizendo que Adrian sempre foi responsável e que devia ter um motivo válido. E por causa disso, meu pai nunca mais voltou. Dessa vez, não. Peguei meu celular e disquei diretamente para o chefe da equipe de segurança privada dos Winslow. Tranque a garagem subterrânea imediatamente. Ninguém deve se aproximar a menos de 3 metros do Maybach preto. Chame um mecânico certificado para inspecionar o veículo agora. O rosto do assistente mudou de imediato. Senhorita Winslow, isso não é uma reação exagerada? Lancei um olhar frio para ele. Se o carro estiver bem, eu pessoalmente peço desculpas. Mas se houver um problema, qualquer um que tentar impedir isso será cúmplice de assassinato. O assistente fechou a boca imediatamente. 10 minutos depois, o capitão da segurança respondeu, a voz baixa e tensa. Senhorita Winslow, as linhas de freio foram deliberadamente cortadas. O corte é extremamente fino. Não apareceria em condições normais de direção, mas no momento em que o carro atingisse velocidade, os freios falhariam completamente. O rosto do meu pai ficou tomado por uma fúria absoluta e minhas mãos ficaram frias. Estávamos a segundos de uma repetição completa da tragédia. Meu pai arrancou o celular da minha mão, a voz vibrando de raiva. Chamem a polícia e puxem todas as imagens de segurança. Não deixem ninguém sair. Antes que as autoridades chegassem,
um segurança invadiu a sala. Senhor, um incêndio começou na sala de controle de vigilância. Alguém está tentando destruir os discos rígidos. O pânico tomou conta do meu peito, e eu saí correndo imediatamente, com meu pai gritando meu nome atrás de mim. Não parei nem por um segundo. Na minha vida passada, eu sempre chegava tarde demais. Mas desta vez, eu me recusava a chegar um segundo tarde. Quando cheguei ao centro de segurança, uma fumaça preta já escapava pelas frestas da porta, e os guardas se preparavam para arrombá-la. Cobri o nariz e a boca, gritando por cima do caos. Cortem a energia da ala primeiro, usem a saída lateral e bloqueiem a rota de fuga. Em poucos minutos, os guardas arrastaram um homem sufocado e coberto de cinzas para o corredor. O rosto do homem estava manchado de fuligem, e sua mão ainda segurava uma jarra de gasolina meio vazia. Reconheci-o na hora. Era um sobrinho distante da mãe da Daisy. Na minha vida passada, logo após o acidente fatal do meu pai, esse mesmo homem fugiu da cidade de repente com uma grande quantia de dinheiro, um detalhe ao qual eu não dei importância na época. Agora, cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente. Os guardas o imobilizaram com força no chão, mas ele se debatia, gritando desesperadamente. Eu não fiz nada! O Sr. Shaw me mandou buscar uns arquivos! Todo o corredor ficou completamente em silêncio com suas palavras. Quando meu pai chegou, o rosto dele estava tão escuro quanto uma tempestade, e finalmente deixei as lágrimas caírem enquanto me agarrava a ele. Pai, eles realmente queriam te matar. Meu pai olhou para mim, os olhos cheios de um terror profundo e persistente, não de choque. Ele me envolveu em um abraço firme. Chloe, eu acredito em você. A polícia chegou logo depois e prendeu o incendiário. Embora parte dos discos físicos de vigilância tenha sido queimada, eu já havia instruído a equipe de segurança a fazer backup de todas as imagens em nosso servidor em nuvem privado com antecedência. As gravações digitais mostravam claramente o assistente pessoal de Adrian escoltando o homem até a garagem privada, enquanto a mãe de Daisy lhe entregava um envelope grosso na escada. As evidências de uma conspiração para assassinato eram incontestáveis. No dia em que Adrian e Brody foram formalmente indiciados pela polícia, meu pai e eu entramos juntos na delegacia. Separados por um vidro grosso, a compostura impecável de Adrian estava completamente destruída, sua voz falhando enquanto me encarava. Chloe, isso tudo é um grande mal-entendido. Brody, por outro lado, me encarava com um terror absoluto nos olhos. Chloe, você sempre soube, não é? Olhei para eles através do vidro e soltei uma risada baixa. Sim, eu sabia. Eu sabia que vocês tentariam assassinar meu pai, sabia que destruiriam a família Winslow e sabia que acabariam me esmagando. O rosto de Adrian ficou pálido. Do que você está falando? Não ofereci explicações. Apenas me inclinei em direção ao vidro e disse com absoluta frieza. Na minha vida passada, eu não consegui salvar meu pai. Nesta vida, vocês não vão encostar em um único fio de cabelo dele. Brody bateu as mãos no vidro, gritando meu nome, mas os policiais o puxaram de volta imediatamente. Virei as costas e saí da sala, deixando seus gritos para trás. Chloe, volte aqui! Não olhei para trás. Meu pai estava vivo. Nosso império estava seguro, e cada gota de dor finalmente havia retornado ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Nas semanas seguintes, a polícia revelou todas as fraudes, desvios de fundos e crimes corporativos cometidos por Adrian e Brody sob o nome Winslow ao longo dos anos. Pedaço por pedaço, suas vidas foram desmontadas no tribunal. Adrian já não conseguia manter sua fachada de cavalheiro. Seus olhos estavam vermelhos enquanto me encarava da mesa de defesa. Chloe, eu só fiz isso porque tinha medo de te perder. Sorri levemente. A única coisa que você tinha medo de perder era o poder que a família Winslow te deu. Brody recebeu uma sentença ainda mais severa por seu envolvimento direto, me encarando com puro ódio antes de ser levado algemado. Chloe, se a Daisy nunca tivesse aparecido, nunca teríamos chegado a esse ponto. Não me dei ao trabalho de responder. Ele morreu sem nunca entender a verdade. Não foi Daisy quem os destruiu. Eles já estavam podres por dentro. Quanto a Daisy, as acusações de furto qualificado, conspiração, incêndio criminoso e tentativa de homicídio não lhe deixaram saída. Ela chorou amargamente diante do juiz, repetindo que apenas sentia inveja da minha vida, mas o tribunal não se comoveu com suas lágrimas ao anunciar a sentença. A mãe dela também foi condenada como cúmplice, com todas as provas da sabotagem doméstica apresentadas como evidência. No dia da sentença final, Daisy encontrou meu olhar do outro lado da sala do tribunal. Ela estava perigosamente magra, a antiga arrogância completamente apagada do rosto vazio. Chloe, eu estava errada. Por favor. Eu a encarei com total indiferença. Não pronuncie meu nome. Eu não tenho uma irmã como você. Eventualmente, os nomes de Adrian Shaw e Brody Shaw desapareceram completamente da alta sociedade de Bayville. Daisy passou os dias em uma penitenciária estadual, completamente descontrolada, gritando para as paredes nuas que era a verdadeira herdeira da fortuna Winslow. Enquanto isso, eu permaneci ao lado do meu pai, administrando o Império Winslow, com absoluta precisão. Dentro da grande propriedade poupada das chamas, a primavera chegou no tempo certo, cobrindo os jardins com um mar de flores. De pé sob a luz quente do sol, olhei para minhas mãos intactas, lembrando da mulher quebrada que passava as noites virando hambúrgueres em uma lanchonete decadente. Fechei lentamente a mão em punho. Nesta vida, finalmente terminei de sofrer. Fim. Que Deus te abençoe.